A República Popular da China e a Federação Russa formam o principal eixo de poder fora do Ocidente. A China é a única potência econômica capaz de rivalizar com Estados Unidos ou União Europeia, enquanto a Rússia detém o maior arsenal nuclear mundial. Embora as duas nações e seus respectivos líderes frequentemente olhem para direções opostas, Xi Jinping para o Indo-Pacífico e Vladimir Putin para a Europa e o Oriente Médio, ambos gostam de descrever sua relação como uma espécie de simbiose. Eles são algo mais do que apenas aliados. Eles estão unidos na busca de uma visão global que talvez só consigam concretizar se trabalharem juntos. Mas provavelmente não será surpresa dizer que, quando dois líderes mundiais todo-poderosos se unem, ambos tendem a acreditar que são eles que deveriam estar no comando. Por trás da fachada calma da cooperação geoestratégica, a relação entre China e Rússia é uma dança delicada. E como em qualquer outra dança, alguém precisa liderar e alguém precisa seguir. Seja por cortesia ou para tentar apresentar uma frente unificada aos seus adversários em comum, esse é um problema que Moscou e Pequim vêm tentando ignorar. Está mais claro do que nunca que o poder nesse relacionamento flui em uma só direção. Sem limites. Então, no início deste episódio, precisamos apresentar um detalhe técnico muito importante. Se seguirmos estritamente as regras geopolíticas como estão escritas, China e Rússia não são aliadas. Isso ocorre por decisões em Pequim, já que a China só tem um aliado militar formal, a Coreia do Norte. Mas a aliança entre China e Coreia do Norte não significa que os dois lados sempre se dão bem, ou mesmo que se dão bem na maior parte do tempo, e a ausência de uma aliança formal entre Rússia e China não afeta essa capacidade dos países de trabalharem juntos. Pequim e Moscou mantêm uma das relações mais próximas entre potências mundiais, comparável à dos Estados Unidos com o Reino Unido. A Rússia tem na China seu principal parceiro comercial, enquanto a China vê a Rússia como maior fornecedora de energia. Eles são 2 dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, co-capitães dos BRICS e líderes na Organização de Cooperação de Xangai. Eles estão trabalhando juntos para buscar uma visão de mundo amplamente consistente, na qual os Estados Unidos e a Europa sejam contrabalançados. O dólar americano não seja nem de longe tão poderoso quanto é hoje, e o mundo entre numa dinâmica que ambos os países descrevem como multipolar. Uma em que várias nações poderosas, incluindo Rússia e China, possam exercer seu poder e influência em condições relativamente iguais, enquanto alcançam domínio em sua região imediata. Esses dois países se apoiam tanto nos maus quanto nos bons momentos. Durante a atual invasão da Ucrânia pela Rússia, Moscou tem sobrevivido graças ao apoio econômico, ao fluxo constante de componentes industriais e bens de consumo, e à cobertura diplomática que a China pode oferecer. A China aproveitou as sanções do Ocidente contra a Rússia, colhendo benefícios do relacionamento que outros países abandonaram. Oficialmente, os dois países mantêm o que chamam de parceria estratégica, sem limites. Essa frase não tem significado no direito internacional ou diplomacia, mas serviu bem como sinal para o mundo, tanto para Putin quanto para Xi. Os dois declararam essa parceria pela primeira vez em fevereiro de 2022, o mesmo mês em que a Rússia iniciou sua invasão à Ucrânia, o que tornou bastante difícil interpretar mal a mensagem que eles estavam tentando enviar. Desde então, Rússia e China têm se apoiado mutuamente enquanto se tornam abertamente mais confrontadoras, mais ousadas em suas tentativas de exercer poder e influência no exterior e mais abertamente preocupadas em construir redes financeiras e cadeias de suprimentos militares que possam resistir à influência ocidental. Ainda existem limitações práticas, é claro. A China não pode apoiar demais a invasão russa, pois isso poderia levar a sanções internacionais e prejudicar seus negócios, sendo improvável que a Rússia ofereça apoio com bombardeiros estratégicos a uma hipotética invasão de Taiwan. Mas, na maior parte do tempo, Rússia e China estão bem alinhadas em relação a uma visão estratégica geral, e nenhuma das nações está particularmente interessada em se intrometer nos assuntos da outra quando esse tipo de comportamento não é necessário. Mas o que descrevemos até agora é o relacionamento entre China e Rússia visto de fora, e especialmente a partir do Ocidente global. Para quem está em Nova York, Paris, Berlim ou Tóquio, não é nenhuma surpresa que o relacionamento entre Moscou e Pequim seja visto como uma ameaça a uma ordem global mais ampla.
Como afirmou um especialista em assuntos russos à equipe do War Fronts, Rússia e China têm hoje maior alinhamento estratégico do que Japão imperial e Alemanha nazista no início da Segunda Guerra Mundial. Mas reduzir Rússia e China a caricaturas e apresentá-las como as duas metades de uma ameaça vilanesca e antagônica ao Ocidente global é um erro que tende a eliminar todas as partes realmente interessantes. Ao analisar os dois países de fora, certamente perderemos detalhes mais sutis. Mas mesmo os analistas ocidentais, que realmente dedicam tempo para observar, conseguem descrever uma versão muito mais complexa da relação entre Rússia e China. Sob as calorosas trocas entre Putin e Xi, há uma dinâmica explicada pelo pesquisador Yu Ji, especialista em China no Chatham House, em análise de maio deste ano. A geopolítica raramente é movida por afinidade pessoal ou amizade política. Ela é moldada por interesses estratégicos, cálculos de poder e prioridades nacionais. Começando pela questão do interesse estratégico, já mencionamos algumas das formas pelas quais China e Rússia estão amplamente alinhadas. Resistência a Washington, à OTAN e ao Ocidente global, colaboração em blocos alternativos, como o bloco BRIC-S, e prioridades comuns, como a desdolarização e o estabelecimento de uma ordem mundial mais multipolar. Também nenhum dos dois países parece ver valor em atrapalhar o outro. Para a Rússia e China, ter o outro como inimigo seria tão problemático que poderiam ter que sacrificar outras prioridades geoestratégicas para enfrentar essa ameaça. Apesar de compartilharem uma fronteira de 4.200 quilômetros, os interesses estratégicos dos dois países divergem por questões geográficas. A Rússia vê a OTAN, principalmente seus membros europeus, como principal ameaça, sobretudo no segundo governo Trump, em Washington. A Rússia insiste em pintar a Grã-Bretanha como grande vilã, embora as forças armadas britânicas estejam tão prejudicadas pela liderança política que teriam dificuldade até para projetar poder na ilha de Man. Além dessa rivalidade, os principais interesses geopolíticos da Rússia se concentram no eixo norte-sul, abrangendo o Cáucaso, Ásia Central e Oriente Médio. A China vê os Estados Unidos como seu maior rival geoestratégico no Pacífico, com a influência americana se estendendo por meio de aliados próximos como Japão, Coreia do Sul, Austrália e Filipinas. Em outras regiões, a influência imediata da China abrange Mianmar, Indonésia, Paquistão e outras nações alinhadas, enquanto enfrenta a ameaça da Índia, que cresce em poder, mas ainda não consegue desafiar a China diretamente. Por fim, há Taiwan, o grande obstáculo para a China, que precisará ser tratado antes que o país atue como superpotência em outras regiões. Essas prioridades russas e chinesas são quase mutuamente exclusivas. A China segue um caminho e a Rússia outro. Mesmo onde as duas se sobrepõem com mais frequência, como na África subsaariana, isso acontece em países que não são prioridade máxima nem para Pequim nem para Moscou. E entre os países que realmente importam para Pequim ou Moscou, o outro geralmente está satisfeito em ficar em segundo plano. Isso pode trazer algumas vantagens limitadas, na medida em que os dois países querem evitar atrapalhar um ao outro, mas também limita algumas das possibilidades de parceria estratégica. Depois, há a questão do poder relativo, com a relação entre Rússia e China passando por uma fase delicada. A China é, de forma muito clara, uma potência emergente em ascensão, um país que nunca teve tanto a seu favor quanto tem hoje. O exército chinês é um dos mais avançados tecnologicamente, e o país lidera setores globais como veículos elétricos e produção de terras raras. O país abriga mais de 130 cidades com populações superiores a 1 milhão de pessoas cada, e muitas delas recentemente se transformaram em reluzentes metrópoles do futuro. A Rússia é comandada por elites políticas que lamentam a queda da União Soviética e desejam voltar aos dias de glória de sua juventude. Claro, eles não gostam muito de reconhecer a implicação mais profunda de que a Rússia é um império em declínio e uma sombra do que já foi um dia. Mas todos os indicadores externos sugerem que a liderança russa também acredita nisso. Na verdade, porém, a ideia de que a China estaria ganhando poder enquanto a Rússia está perdendo poder não necessariamente nos diz muito sobre a dinâmica entre os dois países.
Por exemplo, se avaliássemos cada país em uma escala hipotética de 10 pontos, e se a China subisse de 2 para 5 em 10, enquanto a Rússia caísse de 10 para 8 em 10, o que já não impressiona tanto. Então, a Rússia ainda é o parceiro sênior por uma ampla margem. O ponto realmente complicado é que a Rússia parece estar descendo exatamente pela mesma parte da escala de poder em que a China está subindo. Para esclarecer, não se trata apenas do poder formal de cada país, mas também de sua influência, reputação e do quanto o mundo permite que exerçam autoridade. A China está se tornando uma superpotência, mas ainda tem lembranças muito recentes de quando era amplamente ignorada. A Rússia está se tornando um estado pária, mas está saindo de um período da história em que, quando Moscou falava, o resto do mundo não tinha escolha a não ser ouvir. Agora, em apenas um momento, vamos voltar nossa atenção para o crescente desequilíbrio na relação entre Rússia e China. Mas antes de chegarmos lá, uma breve pausa para falar sobre o nosso site para assinantes. Frontestoco é o nosso espaço para todas as histórias que não temos como tratar como merecem aqui no canal principal. Um lugar onde podemos aprofundar e ser ainda mais nerds do que jamais somos no YouTube. Semanalmente, publicamos 2 vídeos exclusivos, 2 artigos de especialistas e até 2 podcasts sobre os principais conflitos e histórias geopolíticas para você. Nossa cobertura geralmente foca na Rússia e China, mas também traz muitos conteúdos sobre Irã, Sudão, Sahel, Europa e outros lugares. Sem citar os outros conflitos menores que o mundo costuma ignorar. Recentemente, publicamos uma análise gratuita sobre o quanto o exército russo está se prejudicando ao mentir e exagerar sobre seus avanços no campo de batalha. Oferecemos vários podcasts gratuitos, semanalmente, como a Mesa Redonda do Oriente Médio e o conflito próximo ao Irã, além do boletim War Fronts Weekly, por e-mail, 2 vezes por semana, com prévias das principais histórias que acompanhamos. A assinatura custa só $5 por mês ou $50 por ano. Isso é Front.co. Confira. Agora, de volta ao vídeo de hoje. Sempre há um peixe maior. Nos últimos anos, com a guerra da Rússia na Ucrânia continuando a dar errado, a relação entre Rússia e China passou a pender mais claramente para Pequim. A China não enviou tropas nem equipamentos de combate avançados para o conflito, ou pelo menos não os seus próprios, mas se beneficiou da guerra de quase todas as outras formas. Ela vendeu drones, componentes industriais, minerais, tecnologia de uso duplo e outros produtos para ambos os lados do conflito, não só para a Rússia. A China ajudou a Rússia a driblar sanções e ganhou a boa vontade do Kremlin, mas isso aumentou a dependência russa da economia chinesa. A China atua como mediadora no cenário diplomático, pedindo moderação e apresentando propostas de paz que, em geral, se alinham aos interesses russos. Embora a China não tenha enviado seus próprios soldados para a Rússia e tenha sido muito cuidadosa para não dar a impressão de que forneceria ajuda militar letal a Moscou, é improvável que a Coreia do Norte tivesse enviado milhares de seus próprios soldados para o conflito sem pelo menos a aprovação tácita de Pequim. Pequim nega veementemente essa alegação, então tire suas próprias conclusões. Em julho deste ano, a Reuters revelou que centenas de soldados russos foram à China para um treinamento militar secreto em 2025, com cursos supostamente voltados à proteção contra armas de destruição em massa. A China também negou veementemente essas alegações. Em contrapartida, porém, a Rússia realmente não conseguiu retribuir de uma forma que demonstrasse para Pequim e para o resto do mundo que essa ainda é uma relação de iguais. Na verdade, se você for realmente cínico, pode argumentar que a China está lucrando com essa guerra enquanto ajuda a garantir que ela continue, e assim contribui para preservar as condições favoráveis que têm gerado retornos tão substanciais para Pequim. Ao analisarmos além da guerra na Ucrânia, vemos que a Rússia depende muito mais da China do que o contrário, sendo esse o tema central da relação entre os dois países. Parcerias geoestratégicas profundas são sempre definidas por um nível de interdependência, mas não necessariamente de igualdade, e essa igualdade não existe na relação entre Rússia e China. Já mencionamos que a China é o maior parceiro comercial da Rússia, mas o contrário está longe de ser verdade. A Rússia representa menos de 3% do volume total de comércio da China. Apesar de a China depender da Rússia como principal fornecedora de energia, seu comércio energético é bastante diversificado.
A Rússia representa menos de 20% das importações totais de energia chinesa. Considerando a produção doméstica de energia da China, as importações russas representam bem menos de 5% do consumo total do país. Considere a disparidade militar. A Rússia supera a China apenas no arsenal nuclear e na experiência em combate. Mas a China tem vantagem tecnológica crescente e mais tropas ativas e reservistas em tempos de paz do que a Rússia no 5º ano de guerra em grande escala na Ucrânia. Apesar de suas vantagens aqui e ali, a Rússia está se tornando cada vez mais um parceiro júnior ao longo do tempo. Recentemente, o resto do mundo testemunhou uma troca estranha entre Rússia, China e um de seus aliados menores em comum, Belarus, que pareceu deixar claro o nível de influência direta que Pequim desenvolveu sobre seus amigos em Moscou. Alexander Lukashenko, presidente da Bielorrússia, enfrenta situação complicada. Vladimir Putin quer que ele facilite um novo avanço ao norte da Ucrânia a partir da Bielorrússia, preferencialmente com tropas bielorrussas. Mas Alexander Lukashenko sabe que, se fizer isso ou, por exemplo, não desligar transmissores de rádio que facilitam ataques russos com drones quando a Ucrânia exige, então a Ucrânia devastará a Belarus facilmente. Alexander Lukashenko fez uma rara visita de 2 dias à Rússia, reunindo-se com Vladimir Putin no resort fortemente protegido de Valdai, em vez de Moscou. O teor da conversa entre Vladimir Putin e Alexander Lukashenko é desconhecido, sem fotos, comunicado oficial ou indícios sobre o tema discutido. Observadores internacionais dizem que Lukashenko provavelmente foi pressionado a permitir uma ofensiva a partir de Belarus. Muito provavelmente, ele foi alvo do, digamos, estilo único de negociação de Vladimir Putin, onde Putin é conhecido por dar palestras de horas sobre séculos de queixas históricas russas para ilustrar seus pontos de vista. Mais interessante que a reunião de Valdai foi o que Alexander Lukashenko fez depois. Primeiro, ele retornou a Minsk por um tempo, mas depois pegou seu jato para Pequim, onde teve uma audiência urgente de 3 horas com Xi Jinping. A reunião foi mais preparada para a imprensa, mas não estava na agenda antes. É raro, claro, que alguém na posição de Lukashenko apareça diante de qualquer superpotência mundial e consiga várias horas do tempo pessoal do líder deles sem fazer extensos preparativos prévios. Mas para Xi Jinping, é extremamente incomum que Lukashenko consiga uma audiência desse tipo. Essas lacunas se preenchem ao considerarmos a importância de Belarus para a China, como produtora crucial de fertilizantes e outros materiais de que a China precisa muito, além de centro de investimento, comércio e logística chinês. A China investiu tempo e dinheiro em Belarus e, assim como em Myanmar ou Paquistão, é fortemente contra ver seu capital destruído por motivos contrários aos seus interesses. Mais revelador, Pequim divulgou o comunicado oficial da reunião, mas a Rússia não. No documento de Pequim, o Ministério das Relações Exteriores destacou o forte apoio da China à soberania, integridade territorial e independência de Belarus. Esta é uma linguagem diplomática comum, mas aqui o subtexto é difícil de ignorar. Se Putin realmente tentou pressionar Lukashenko, então isso foi a China dizendo para ele cair fora, com direito a uma piscadela e um aceno para o resto do mundo inteiro ver. E esse não foi o único caso recente em que a China agiu como estraga-prazeres e exerceu um veto informal para impedir a Rússia de intimidar um país considerado seu vassalo há muito tempo. O Cazaquistão, por exemplo, tem sofrido pressão de Moscou para aumentar seu apoio, enquanto também depende principalmente dos terminais de exportação russos para vender seu petróleo cru. Com Moscou mais isolada e a infraestrutura petrolífera russa sob ataques frequentes, a China interveio para aliviar a pressão sobre o Cazaquistão. Novos desenvolvimentos no setor de energia do Cazaquistão indicam que a China quer criar uma grande nova rota de petróleo para todas as remessas destinadas a refinarias chinesas e a alternativas no Azerbaijão, em vez das russas. Além disso, os novos oleodutos para a China exigirão melhorias nas instalações russas. De forma mais ampla, o Cazaquistão está ampliando sua cooperação econômica e estratégica com a China, justamente no momento em que está reduzindo essa cooperação com a Rússia, principalmente porque Pequim trata seus parceiros cazaques com um pouco mais de dignidade do que Moscou.
Potências externas também indicam que veem a China como o parceiro principal nessa relação. Os Estados Unidos estão reduzindo suas forças na Europa e já deixaram países como a Síria, onde costumavam dissuadir ações russas, priorizando o Indo-Pacífico, onde a China é a principal ameaça. A Europa está no meio de um movimento de rearmamento, com a Rússia sendo abertamente considerada a ameaça de curto prazo, mas também na Europa, os cálculos estratégicos de longo prazo geralmente se baseiam na ideia de que a Rússia eventualmente perderá relevância e a Europa terá que voltar sua atenção para a China. Sinais sutis da China indicam que Pequim pode querer reforçar reivindicações sobre partes da Sibéria russa, não para agir agora, mas para lembrar a Rússia de seu lugar e talvez preparar uma futura anexação em 1 ou 2 décadas. Por enquanto, isso é apenas uma nota de rodapé e não está sendo promovido por membros de alto escalão do Partido Comunista Chinês. É uma ideia que aparece ocasionalmente em artigos acadêmicos, fóruns e outros espaços não oficiais do Estado chinês, mas que existem e debatem porque os censores chineses permitem. Essencialmente, esses colaboradores chineses defendem que Pequim faça com Moscou o mesmo que Moscou fez com Kiev. Invadir e anexar parte da Sibéria, onde as defesas russas são mínimas, permitiria à China acesso confiável a petróleo, gás, água doce para as províncias do norte, minerais de terras raras e mais recursos. Este não é um plano reconhecido nem prioridade futura para a China. Em vez disso, é uma ideia que tem sido permitida circular cada vez mais frequentemente no discurso chinês, da mesma forma que tantas políticas incendiárias podem ser parcialmente normalizadas muito antes de serem realmente adotadas pelo próprio Estado. Geopoliticamente, é cedo para afirmar que a Rússia se tornou irrelevante, já que Moscou ainda tem o maior arsenal nuclear do mundo. A Europa quase que unanimemente considera Moscou uma ameaça estratégica mortal, e à medida que um novo ponto de tensão global se desenvolve no Alto Ártico, a Rússia estará ansiosa para mostrar sua força. Mas na relação bilateral entre Rússia e China, a Rússia passou de parceira sênior, mais velha e experiente, para uma parceira quase em pé de igualdade e agora para parceira júnior. A posição da Rússia continua a se degradar a cada ano e sua dependência da China só aumenta, e a Rússia não parece ter as ferramentas necessárias para começar a reverter essa situação. Quanto à possibilidade de a China querer transformar a Rússia em algo mais parecido com um Estado vassalo, não podemos afirmar com certeza, mas, dado tempo suficiente nessa trajetória atual, é nessa direção que Moscou parece estar indo. Obrigado por assistir.